Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, o governo quer atrair financiamento privado para universidades federais. O Ministério da Educação anunciou a criação do programa Futurice para facilitar parcerias entre União, universidades e institutos para a gestão das instituições de ensino. A proposta está em fase de consulta pública pela internet, mas já está em debate aqui na Câmara. Nós vamos conversar sobre o tema com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e o deputado professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Começar perguntando à deputada Alice Portugal, o senhor acha que essa pode ser uma alternativa para o momento que a gente vive uma restrição de investimentos públicos, deputada? Bom, primeiro, agradecer a possibilidade de abordar essa matéria que é da maior importância. Universidades e institutos federais são, na verdade, padrões da educação superior, técnica e tecnológica. As pesquisas, mais de 90% das pesquisas que neste momento servem ao Brasil e ao povo brasileiro, são feitas nessas instituições públicas federais. Na nossa compreensão, a emenda constitucional 95, ela impôs uma restrição a todo o Estado brasileiro, aos investimentos públicos e já abalou muito a estrutura dessas instituições federais de ensino. E, infelizmente, esse projeto é um projeto que determina a mudança da natureza autárquica. É, na prática, uma reforma empresarial da educação superior, técnica e tecnológica brasileira, muito perigosa para a autonomia, para a democracia e para, efetivamente, a construção de uma ciência independente, né, no país. O Futurice está sendo tratado pelas instituições, pelas universidades. Aliás, 40 universidades já disseram não a esse projeto e 5 já deliberaram nos seus conselhos superiores que não irão aderir. Está sendo chamado de Faturice, porque as universidades serão empreendidas por organizações sociais, que são instituições privadas, né, de natureza privada, jurídica privada, não obstante, digamos, pela caneta imperial do Ministério da Economia, classificadas como de interesse público, e elas definirão os destinos das pesquisas, a própria gestão universitária, a intervenção nas gerações, criando uma dupla face de poder nas instituições, quebrando o que há de mais importante do ponto de vista da vida acadêmico-assistencial, que é essa autonomia garantida, inclusive, há quase um século no Brasil. Deputado professor Josiel, como o senhor vê essa possibilidade? Hoje já existem alguns mecanismos em que é possível estabelecer parceria entre as universidades e instituições privadas. O senhor acha que mesmo assim é necessário mudar esse regramento atual, criar um regramento novo? Em primeiro lugar, agradecer aqui por estar conversando de um tema tão importante. E eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo que a partir da ótica de que foi apresentado um projeto que passa pela consulta pública, e aí tem a ver com a participação de todos os atores da sociedade emitindo seu posicionamento, seu ponto de vista, esse projeto Futurice, ele busca um entendimento daquilo que é o melhor para a universidade. Ele não é um projeto tirano, impositor ou ditatorial. É um chamamento à sociedade a entender de que a educação tem que estar na pauta e as escolas, as universidades, as associações e as fundações não podem mais no Brasil, em hipótese alguma, interromper o seu ciclo pedagógico, didático e educativo por falta de investimento. E nesse momento o MEC, através do nosso ministro Abraão, do entendimento do governo, do presidente Jair Bolsonaro, entendeu que era o momento de chamar a população em toda a sua multiplicidade e visão eclética a um entendimento daquilo que é melhor para as universidades. Isso não é uma imposição, é um diálogo com a sociedade para buscar o entendimento e ter o investimento, os recursos necessários
para a nossa tão combalida educação. Deputada Alice Portugal, o deputado fala da questão dos recursos para garantir o funcionamento das universidades. A senhora falou aí rapidamente sobre a emenda constitucional 95. A senhora podia explicar para a gente, para quem não conhece bem esse termo, o que é essa emenda constitucional e qual o impacto que está havendo para a educação? Muito bem, Daniela. Essa é uma questão crucial do Estado brasileiro. Não é? Eu compreendo o colega, não é, está aqui no seu primeiro mandato, não é, defendendo um governo, um diapasão político e ideológico, mas eu quero chamar a todos, porque essa é uma discussão suprapartidária. A emenda constitucional 95, ela congelou por 20 anos os investimentos públicos do Brasil. Isso significa, por 20 anos, você ter o mesmo teto de gastos numa universidade pública, que todo ano renova os seus quadros através do vestibular, através do sistema de cotas vindo do Enem, não é? E dos estudantes que também ingressam via Enem. Essa emenda ela dificulta a realização de concursos públicos da mesma dimensão que vinham sendo realizados no Brasil. Isso esvazia as universidades, os hospitais universitários, que, por sinal, o ministro da Educação também já mandou um projeto que abre para planos de saúde o atendimento nos hospitais. Os hospitais universitários, eles recitam o binômio docente-assistencial, ensinam e assistem. Então, usuário de plano de saúde, ele não vai aceitar uma equipe médica e de estudantes em seu redor no momento de um diagnóstico. O paciente do SUS aceita porque ali ele vai ter o melhor especialista, né? Em geral, os especialistas de ponta que não atendem por planos de saúde. Então, o Futurice, ele incorpora tudo isso. Ele admite o congelamento. Nós já temos uma PEC circulando aqui na casa para derrubar a emenda constitucional 95, porque o Estado brasileiro fatalmente estará, infelizmente, fadado à falência. Né? Professor José, você acha que é possível mudar um equilíbrio entre essa situação de falta de recursos e rever teto de gastos, ou a alternativa é mesmo mudar o regramento para se ter recursos vindo da iniciativa privada? Justamente porque o que a gente entende com clareza e com os pés no chão? A sociedade brasileira, na visão suprapartidária, na visão do diálogo, da interlocução, tem que ter essa capacidade, essa maturidade, esse equilíbrio, esse bom senso de, nesse momento, ver o que é melhor para as nossas universidades. E eu acredito, sim, que existem pontos comuns, não pontos divergentes, em que a gente pode chegar num consenso e dizer, até aqui, isso pode ser feito, daqui para frente não pode. Existem coisas na área pública que hoje corresponde, mas que se der a mão ao privado, sem deteriorar outros fins, né, e outras finalidades, pode alcançar outros patamares, até porque outros países vivem essa experiência de maneira saudável, de maneira salutar. E eu acredito que o Brasil pode viver esse momento dentro de uma visão muito clara de que a educação não pode mais viver só de investimento público. Deputada Alice, em apresentação aqui na Câmara, um representante do Ministério da Educação afirmou que as universidades públicas estaduais de São Paulo, USP e Unicamp, que estão em melhores colocações em rankings de pesquisa, em rankings acadêmicos, são também as instituições públicas que têm maior inter-relação com o investimento privado. Isso não é uma sinalização que pode haver um meio termo aí? Mas o meio termo já existe, já é legalizado. Então, as universidades federais, os institutos federais também têm convênios, têm pós-graduação, lato sensu, não é? Que já tem relação com o setor privado há mais de 20 anos, por exemplo. Nas federais há um convênio com a Petrobras de criação de pesquisas e técnicos, né, na área da petroquímica brasileira, que teve avanços enormes. Então, nós já temos essa inter-relação, essa parceria. No entanto, o projeto Futurice, ele avança, ele põe um fundo para administrar, não é, os recursos universitários. Ele também define que a Secretaria do Patrimônio da União poderá vender patrimônio das universidades. Os recursos serão centralizados no governo federal do Ministério da Economia.
Por outro lado, ele cria um mecanismo alternativo de financiamento para a universidade ou Instituto Federal que não aderir ao Futurice. Ou seja, há um processo de segmentação entre quem adere e quem não adere, levando à inanição dos que não aderirem. Então, não é apenas uma busca de recursos privados. Há uma imposição, sim. É lamentável, mas há uma imposição. Não é? Há também a possibilidade, não é, da mudança salarial dos professores, da contratação de professores de notório saber, substituindo a mão de obra concursada e na dedicação exclusiva nas universidades. Então, é um projeto complexo. A própria eleição dos dirigentes, nós teremos dois polos de poder. O dirigente da organização social, que vai mandar no dinheiro, e o dirigente escolhido pelo governo federal. Só que o governo federal não tem escolhido os dirigentes indicados pelas universidades. Um reitor, ele não é só um gestor, ele é também alguém que tem que ser líder, um preceptor. Ele tem que liderar uma comunidade universitária complexa, multifacetada. A Universidade Federal do Recôncavo Baiano, o presidente da República escolheu o terceiro da lista. No Instituto Federal do Rio de Janeiro, o estado do deputado está sublevado, porque ele não escolheu na lista. A Universidade Federal do Ceará também não escolheu na lista. Quer dizer, nós estamos vivendo uma intervenção nas universidades federais e nos institutos federais. O projeto é complexo. A consulta pública é, infelizmente, pouco divulgada, mas as universidades já começaram a se pronunciar. É um risco para a autonomia das instituições, para o livre pesquisar. As instituições serão induzidas a virarem uma consultoria, uma grande consultoria, para arrecadar, portanto, induz-se ao fature-se, para que as universidades virem-se na busca dos recursos para funcionarem. Deputados, a gente vai fazer um pequeno intervalo. E quando retornarmos, o deputado professor Josiel faz as colocações. Câmara Debate está ouvindo os deputados Alice Portugal, do PCdoB, e professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro. O tema é o financiamento do ensino superior. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e o deputado professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro. O tema é financiamento do ensino superior e o programa Futurice, do governo federal. O deputado pastor Josiel, a deputada Alice fez colocações no bloco anterior sobre o risco de ferir a autonomia universitária que o programa Futurice pode trazer. Como é que o senhor avalia essa crítica? Bom, contra esse risco, eu julgo assim despreocupante, uma vez que o artigo 207 da Constituição já preza, reza e preconiza que as universidades têm autonomia didática, né, e administrativa. Então, qualquer coisa que tentar ferir esse artigo já é rechaçado. E eu entendo nesse momento que o foco da atenção, tanto do Congresso, né, a Câmara dos Deputados, os partidos e as correntes, deve, nesse momento, aproveitar essa consulta pública para trazer essa discussão, porque se não houvesse esse espaço da consulta pública, nós não estaríamos discutindo essa questão. Então, esse é o momento de dizer o seguinte: vamos aproveitar esse momento com muita maturidade para trazer realmente algo palpável, algo aproveitável para a nossa educação, porque eu entendo que dá sim para casar o público com o privado sem prejuízo de ambos os lados. Haja vista a lei da PPP, parceria público-privado, que também, no primeiro momento, trazia muito espanto, trazia assim, né? Olha, vai ter uma intervenção porque o capital vai se impor, e hoje todo mundo vê que isso foi um salto que o Brasil deu e os resultados estão aí. E eu acho que chegou o momento de a gente entender que esse artigo 207 já é um marco regulatório dizendo não pode ter invasão, não pode ter a sublevação, como disse aqui a nossa querida deputada, no sentido de dizer quem está bancando vai mandar. Não vai mandar. Isso aqui é um entendimento, um consenso, um bom senso da sociedade que vai dizer é possível ter o capital privado na educação. Sim, isso vai trazer muito benefício para a educação no Brasil, não tenho dúvida alguma. Deputada Alice, a Constituição, como o deputado disse, já não é o freio aí, o contrapeso para evitar essa pressão financeira?
Infelizmente não. O projeto ele muda 17 leis. 17 leis, e uma delas é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que nós construímos no curso de muitas décadas e foi finalizada pelo saudoso Darcy Ribeiro, com mais de 900 emendas aqui nessa casa. E é uma lei que perdura, porque ela foi feita a muitas mãos. E hoje a LDB será completamente modificada com o projeto Futurice. A superposição de papéis é uma realidade. O fundo financeiro, majoritariamente de doadores privados, né? E a organização social de natureza privada criarão uma sobreposição de papéis, inequivocamente. Nós já temos essa experiência no Brasil e no mundo. Por exemplo, a Universidade da Califórnia, indústria de medicamento que bancou pesquisa, tem assento no Conselho Superior. Né? Isso muito nos preocupa. Os professores poderão ter, segundo o texto, eu estou trabalhando no texto, e não na minha vontade. O texto diz que eles poderão ter majoritariamente a ação de captadores. Então, o reitor será o quê? Um mero captador? Um vendedor de serviços ao mercado para que a universidade funcione? Isso não pode existir. A universidade precisa ter tranquilidade. Quem define, né, a natureza da escolha das pesquisas é a necessidade do desenvolvimento humano. Eu pergunto, Daniela, que empresa vai ter interesse em financiar pesquisas na área das humanidades, das ciências humanas, da filosofia? A universidade não é só engenharia, odontologia, como várias vezes o presidente da República tem asseverado. Nós precisamos formar profissionais que produzam. A universidade vai ter que ser avaliada pela produtividade. A universidade não é uma fábrica. A universidade é um centro de formação multidisciplinar, interdisciplinar da superestrutura do pensamento. E é dali que o desenvolvimento humano acaba brotando. É uma caixa de ressonância desses interesses técnicos, científicos e sociais. Nós não vamos arrumar quem queira financiar a análise das condições socioeconômicas na periferia do Rio de Janeiro, na favela carioca, ou novos métodos relacionados à segurança pública. Quem é que vai financiar isso? Vai financiar, não é, elementos que valorizem o lucro de quem está bancando. Né? Então é o quê? A Faculdade de Farmácia e Bioquímica, de onde eu venho, vai fazer o quê? A análise, não é, do doping dos cavalos do Jockey Club, é isso? Porque o que faz hoje é pesquisa bioquímica em relação à saúde, inclusive tendo, não é, o Instituto de Ciências da Saúde da minha Universidade Federal da Bahia garantido o isolamento do vírus da chikungunya. Então, nós sabemos que o financiamento ele tem relação direta, não é? Quando alguém no mundo do mercado põe um recurso, ele põe para beneficiar o seu empreendimento, não é? O desenvolvimento da sua produção. E isso é muito perigoso, que a universidade fique limitada a isso. A universidade tem autonomia para esse tipo de relação, mas não pode ser daí o seu sustento. Ela não pode ter patrão. A universidade é autônoma, administrativa, técnica e cientificamente. É isso que está posto, mas o projeto, ele deforma essa orientação constitucional. Por isso nós achamos que ele é inconstitucional. Inclusive, no momento que ele entrar aqui na Câmara, faremos essa avaliação constitucional e nesse momento eu rogo ao Brasil inteligente que se posicione nessa consulta pública, porque o projeto, infelizmente, é deletério em relação à autonomia e ao desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. Deputado professor José, como o senhor vê isso? A possibilidade da influência dessas empresas que vierem a fazer parcerias, acabarem direcionando demais as pesquisas e situações como a gente já teve casos de doenças esquecidas, doenças tropicais, acabarem ficando de vez esquecidas porque não tem aí tanto interesse financeiro? Bom, primeiramente, quando nós falamos de investimento da área financeira, da área privada, nós estamos falando de incentivo. Nós não estamos aqui vendendo lote, não estamos luteando a educação. Uma coisa é você dizer, você vem para cá, que esse lote aqui é seu e você manda. Não é isso. A questão básica, a questão principal, o cerne da questão é oferecer a esses que querem participar com capital privado incentivo a essas empresas. A outra coisa, esse parlamento que aí está e que nós fazemos parte, tem que ter maturidade para pegar esse projeto e fazer as adequações. Aquilo que nós percebemos que é defeito, anomalia, desvio, etc.,
cabe ao parlamento com maturidade, com sapiência e com equilíbrio, dizer, olha, isso aqui fere, isso aqui está ruim. Vamos adequar aqui para que a coisa funcione, vamos traçar aqui um marco de ação dessa intervenção do capital privado na educação nacional. Esse é o papel do parlamento e eu quero crer que esse parlamento, nesse momento, baseado na grandeza do nosso país, salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, pela sua nobre grandeza, pela grandeza desse país, pela grandeza do parlamento, eu tenho certeza absoluta que temos condições, sim, de dizer é possível ter o capital privado na educação sem ferir os princípios constitucionais. Eu vejo dessa forma e isso é possível, até porque é possível em outras experiências de Estado e outros países também, né? Deputada Alice Portugal, uma das frentes do projeto é atuar na governança. Segundo o Ministério da Educação, boa parte das universidades, apenas 86% das universidades tiveram uma nota abaixo de 5, numa escala de 0 a 10, numa avaliação do Tribunal de Contas da União sobre a governança das instituições. Essa não é uma chance de aprimorar esse quesito? Olha, na minha opinião, as universidades, elas têm hoje expertise para se autoavaliarem. Não obstante, estejam no circuito da avaliação institucional. Essa análise de governança, por exemplo, né, levou a um erro brutal com o reitor de Santa Catarina, que acabou fragilizado e suicidou-se, né? E hoje há uma comprovação que não havia qualquer dolo na ação administrativa de gestão daquela universidade. Então, as universidades têm conselhos superiores. Esses conselhos, eles são eleitos. São os diretores das faculdades, das unidades de ensino, dos hospitais, que participam dessa análise. Então, na minha opinião, essa governança na verdade, a forma de abordagem no projeto, do termo do texto, é a criação de uma dupla porta de gestão. Não é? Um manda no dinheiro e o outro resiste no conteúdo. Não pode haver essa dicotomia nas universidades. O projeto, na minha opinião, Daniela, é um projeto muito ruim para as universidades e para os institutos federais brasileiros. Nós vivemos um ciclo virtuoso de expansão e de desenvolvimento científico, tecnológico multifacetado nas universidades e nos institutos no Brasil nos últimos anos. Nós vamos viver uma modificação radical se esse projeto for implementado nessa forma de análise. A privatização é iminente. O governo não botou do texto a cobrança de mensalidade, mas com certeza o personalité privatista, que hoje tem grande força no plenário, aparecerá no processo para emendar o projeto e cobrar a mensalidade, como se os impostos já não bancassem os estudantes. O ministro, infelizmente, tem uma visão distorcida do que é a universidade. Ele entrou dizendo, tocando gaita, abrindo guarda-chuva no interior do MEC, que a universidade é uma balbúrdia. Ele cortou 30% inicialmente, chama de contingenciamento, não é? Dizendo que as universidades cortou seletivamente de 4 instituições. Depois generalizou o corte, não devolveu até agora, não obstante na peça orçamentária nós já tenhamos definido novos recursos para o MEC, e agora fez um corte suplementar para bancar o pagamento das emendas da reforma da Previdência, e o ministro assumiu isso. Ele disse sim, mais de 300 milhões foram cortados na última temporada da votação da reforma para pagar emendas aos deputados que se venderam, comprados por emendas do orçamento para votar contra o povo, inclusive contra professores e servidores das universidades. Quer dizer, tem universidades hoje que em novembro não terão dinheiro para pagar seus compromissos. E isso gerará uma imposição de adesão ao futuro. Isso é uma chantagem. Então, é preciso discutir com o país que o que está acontecendo é matar por inanição e depois fazer você aderir à privatização. Infelizmente, professor Josiel, suas considerações finais e avaliação do que a deputada falou. Bom, nós entendemos que o que foi apresentado pelo ministro foi exatamente as condições que o governo teve para poder fazer os investimentos na educação, levando em consideração o orçamento do governo antecedente. Isso é praxe e não tem como reverter isso, todo mundo sabe disso. Agora,
O que está em pauta aqui nesse momento são 3 coisas. O que é o Futuris, como se instituiu o Futuris e qual é a finalidade. O Futuris é uma consulta pública. Essa é a primeira definição, para um chamamento de um entendimento. Como ele se institui? Abrindo o leque de entendimento, de bom senso, de consenso, do diálogo, para poder implementar. E qual é a finalidade? Buscar investimento para a educação. É só esse tripé, não tem nada mais além disso. As outras conversas são conversas que, se trouxer para dentro desse espaço, o consenso não chega. E tudo que a gente busca hoje no Brasil, para até que o Brasil ganhe velocidade, celeridade nas coisas e não fique nessa coisa emperrada que não anda, nós vamos para o mês 8 agora. E aí o que acontece? Parece que o país não andou porque a gente consegue, ao invés de tocar uma pauta para frente, a gente retrocede. Então, nesse momento, o que a gente quer? Que essa consulta pública, nessa amplitude da comunicação, traga os atores para participar e aí dentro disso a gente chega num consenso e diz, vamos andar nesse caminho. E principalmente, como foi dito aqui no princípio, não é uma questão partidária, não é uma questão do meu partido ou do seu partido, é uma questão de Brasil. Nós estamos atrasados na questão da educação e é preciso avançar rápido. Em 1300 a Europa já lançava um projeto arquitetônico pedagógico cultural que era o Renascimento, isso em 1300. Nós estamos em 2019 e nem sabemos o que a gente quer para a educação ainda. Então esse é o momento da grande discussão. O que a gente quer? E eu volto a dizer e afirmar, o parlamento tem que ter uma maturidade, e eu acredito que tenha, para discutir isso aqui, traçar os marcos de diretriz e dizer, olha, não fere a Constituição e vamos avançar nesse crescimento do investimento, porque eu vejo sim, a educação no Brasil precisa dos investimentos, tanto público quanto privado, sem ter o tacão do investidor dizendo, eu investi e eu mando. Deputados, nosso tempo chegou ao fim. Espero que os senhores retornem para a gente falar mais um pouco aí sobre recursos para a educação. A consulta pública está disponível no site do Ministério da Educação até o dia 30 de agosto. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre o financiamento do ensino superior com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e o deputado professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.